Se você quer criar um SaaS multitenante em .NET do jeito certo, sem gambiarra e sem risco de vazar dados entre os clientes, fica aqui comigo. Neste vídeo, eu vou criar uma aplicação do zero, com múltiplos tenantes, subdomínio, dados isolados. E no final, eu vou mostrar na prática que um tenante não acessa dados do outro, mesmo com token válido. E a gente vai fazer isso em um monolito modular bem estruturado, usando Domain Driven Design, Clean Architecture e mensageria. Então, vamos colocar a mão na massa. Agora no terminal, e aqui no nosso terminal, nós vamos criar o nosso projeto do zero. Vamos colocar namespace de demo, demonstração, com analisadores de código, cache distribuído, comunicação assíncrona. Vamos informar os dados em inglês. E a nossa aplicação vai permitir multi-idiomas, né? Por exemplo, com inglês, português e alemão. Então vamos criar a nossa solução. Com a solução criada, vamos adicionar um front-end à nossa aplicação e vamos dar o nome de backoffice. Agora nós vamos adicionar um novo serviço. Vamos colocar o nome de main e vamos definir que este serviço vai ser um serviço modular com banco de dados SQL Server. Feito isso, vamos adicionar a funcionalidade de worker ao nosso serviço main. Ele vai servir aqui, no caso, como um background jobs, né? Vamos colocar uma leitura de 100 registros a cada 5 segundos. E agora, vamos criar um módulo, o nosso primeiro módulo, chamado Identity. Vai utilizar Strongly Typed IDs. Com o módulo criado, vamos adicionar a funcionalidade de autenticação e autorização a este módulo. O tempo de vida do Access Token vai ser 5 minutos. O tempo de vida do Refresh Token 90 dias, por exemplo. E vamos estar utilizando um GUID para o nosso User ID. Então, com a funcionalidade de autenticação e autorização adicionados, vamos dar um build em nossa solução. Prontinho. E criar a nossa primeira migração de banco de dados. Então, por exemplo, inicial migration. Então, essa migração vai ocorrer no nosso módulo de Identity. Prontinho. Agora nós vamos criar um outro módulo. Vamos colocar o nome de Tenancy, Strongly Typed IDs e Clean Architecture. E agora nós vamos adicionar a funcionalidade de tenante a este módulo Tenancy. Vamos usar também o ID como o tipo do Tenant ID. Vamos dar um build em nossa solução. E agora nós vamos efetuar a migração do nosso módulo Tenancy. Prontinho. E nesse momento nós temos então as funcionalidades de autenticação e autorização e agora de tenante, né, multitenante, adicionados à nossa solução. Vamos abrir essa nossa solução. Então aqui, através do Visual Studio, nós podemos observar que nós temos um projeto Aspire, né? Nosso serviço main, que é composto por 2 módulos até o momento, o módulo de Identity e o módulo de Tenancy. Vamos abrir aqui as nossas migrações. Então essa é a nossa migração do módulo de Identity, onde nós temos a estrutura do Outbox Messages, né? Todas as tabelas de autenticação e autorização, inclusive com seus respectivos índices. Vamos abrir aqui em Tenancy, no Infrastructure, e temos aqui também a nossa estrutura de tenante criada para este nosso módulo. Vamos voltar ao nosso terminal. Vamos agora adicionar uma nova migração ao nosso módulo de Identity, né? Já que nós fizemos alterações no modelo devido à adição da funcionalidade de tenante. Então, nesse momento, nós já tínhamos apenas efetuado a migração do módulo de tenante, então nós temos que também efetuar a migração do nosso módulo de Identity. Efetuado aqui a segunda migração, vamos voltar lá ao Visual Studio e podemos observar aqui, ó, a nossa segunda migração. Então, ele já tem algumas alterações, né, no nosso banco de dados, referente aos índices e a estrutura de tenantes para estar funcionando corretamente em nosso módulo de Identity também, para funcionar corretamente com as funcionalidades de autenticação e autorização. De volta ao terminal, agora nós vamos criar um terceiro módulo. Vamos, por exemplo, dar o nome dele de Catalog. E eu vou aproveitar também, criar um quarto módulo, e vou dar o nome de CRM. Com os 2 módulos criados, o que nós vamos fazer agora? Eu quero criar 2 Shadow Entities, tanto de tenante quanto de user, para estes módulos. Porque nós não estamos trabalhando em um monolito simples. Nós estamos trabalhando em um monolito modular. Então, cada módulo não enxerga diretamente as entidades do outro módulo. Então, eles têm contextos delimitados bem definidos. Então, nesse momento, o que nós vamos fazer vai ser criar estas Shadow Entities e, através dos eventos de integração, popular estas entidades. Então, nós vamos criar, inicialmente, no nosso módulo de catálogo, nossa entidade de tenant. Poderia ser qualquer outro nome, um nome que faça mais sentido ao seu negócio. Nesse nosso exemplo, para facilitar, nós vamos dar o nome de tenant. Ele vai ser o tipo de dado GUID que nós definimos anteriormente. Só que nesse momento não vai ser mais um auto-incremento, já que através do RabbitMQ, né, através da mensageria, ele vai estar populando com um ID criado originalmente na tabela de tenante do módulo Tenancy. Vamos, por exemplo, colocar Slug como campo desta entidade. Neste momento, é só isso. Então, no módulo de catálogo, nós já temos aqui a nossa entidade tenante criada. Vamos agora criar também a entidade tenante, só que agora no CRM. Vamos colocar o nome de tenante. GUID não é auto-incremento. E vamos colocar um name, diferentemente do Slug que nós colocamos no módulo de catálogo. Ok? Então nós criamos a nossa entidade tenante. Vamos agora fazer o seguinte, vamos criar uma outra entidade, mesmo que nesse momento não seja necessário, apenas por exemplo, né? A gente vai estar mostrando a questão do Shadow Entity de usuário. Então vamos colocar uma entidade user no nosso módulo de catálogo. User. O ID vamos colocar como GUID, não é auto-incremento. Vamos colocar um tenant ID, já que agora o nosso usuário ele pode vir de um tenante específico ou
sem tenant, que é no caso da parte administrativa, né? Então vamos colocar aqui, o tenant ele é um entity ID, não é obrigatório, ele vai vir da nossa entidade de tenant. E agora vamos definir mais uma propriedade chamada fullname. Tenho criado. Agora, para finalizar, vamos criar mais uma entidade, também de usuários, só que agora no nosso módulo de CRM. Vai ser um grid, não vai ser um auto-incremento. Vamos adicionar o nosso tenant ID, não vai ser obrigatório, virar o tenant. E vamos colocar, por exemplo, e-mail, para diferenciar um pouquinho do módulo de catálogo. Prontinho. Então agora nós temos outros dois módulos, né, que é o módulo de catálogo e o módulo de CRM. O módulo de catálogo ele tem tanto o tenant quanto o usuário, já com Shadow Entities, e o módulo de CRM também. Vamos então criar as últimas duas entidades. Agora no módulo de catálogo, vamos, por exemplo, colocar um product, inteiro, um auto-incremento. Vamos colocar um tenant ID. Agora nós queremos que ele seja obrigatório, ou seja, apenas tenantes poderão criar registros nesta tabela de produto. Vamos definir um name e vamos definir um price, como decimal. Prontinho. Agora, para finalizar a última entidade, dentro do CRM, vamos, por exemplo, criar uma entidade chamada Customer. Customer, esse inteiro com auto-incremento. Vamos definir que ela vai ter um tenant, será obrigatório. Ela virá da entidade tenant. E vamos definir um name para esse nosso Customer. Prontinho. Entidade também criada. Então, agora nós vamos fazer as migrações destes dois módulos. Game Database, Migrations, Add. Vamos definir o Catalog primeiro. Migration. Nós estamos criando a migração do módulo Catalog. E agora nós vamos fazer a migração do módulo de CRM. Migration. Prontinho. E agora temos mais uma coisinha apenas para fazer. Que para o Shadow Entities realmente funcionar, nós temos que ter alguma forma de recuperar a informação, né, através do evento de integração. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo Event Handler no nosso catálogo, na nossa entidade tenant. Será um evento de integração. Nós vamos consumir o módulo tenancy, a entidade tenant, e o evento tenant created. Vamos definir um nome para o nosso Event Handler, vai ser tenant created. E prontinho, o Lino já faz tanto a criação do nosso Event Handler, quanto a referência, né, ao Integration Event. Nós vamos criar um novo Event Handler, só que agora para o nosso usuário. Então, entidade user, integration event. Nós vamos consumir do módulo de identity, entidade user e user created. Vamos dar o nome de user created. Prontinho. E vamos fazer isso também para os módulos de CRM. Então, event handler, CRM, vamos criar um evento, né, um event handler de integração. Então, agora nós vamos selecionar o módulo de tenancy, entidade tenant, tenant created. Vamos dar o nome de tenant created. E mais uma vez, vamos criar outro event handler no nosso módulo de CRM, só que agora para popular os dados do usuário. Integration Events, ele vem do Identity, User, User Created. Prontinho. Vamos dar um build na nossa solução. Tudo compilando. Vamos para o nosso Visual Studio e podemos observar aqui, deixa eu fechar aqui para facilitar a visualização. Então nós temos agora 4 módulos, dentro do nosso serviço modular chamado Main. Então nós temos os módulos de Catalog, módulo de CRM, módulo de Identity e o módulo Tenancy. Vamos rodar nossa aplicação. E notem que nós temos aqui um projeto Aspire, que já está rodando RabbitMQ, Redis Insight, nosso banco de dados SQL Server, inclusive já criou aqui o nosso banco de dados para o nosso serviço main. Nós temos o nosso serviço modular main e o nosso front-end. Notem que já temos um logzinho de erro. Se nós clicarmos, é exibido para a gente a falha para envio de e-mail do nosso usuário administrador. Esse usuário administrador, ele contém este e-mail, né, estes dados, já que ele vem importado da conta do Lino criada. Então, com o usuário de vocês, vai estar aparecendo naturalmente o e-mail, né, os dados do usuário de vocês. Agora nós vamos acessar o nosso front-end e vamos efetuar login na nossa aplicação. Então vou acessar o meu usuário. A senha eu não tenho ainda, né? Eu não sei. Então vamos voltar ao nosso Visual Studio, Solution Explorer, e vamos pegar aqui no App Settings de desenvolvimento. Aqui foi criado para a gente uma senha aleatória. Vamos voltar à nossa aplicação e efetuar o login. Então aqui nós temos a Home, o nosso serviço main, nosso módulo de Identity e o nosso outro módulo Tenancy, que já estão com as suas respectivas páginas. As informações já aparecem traduzidas, né, porque nós estamos utilizando aqui em português. Se estivéssemos utilizando um idioma inglês, então é apresentado para a gente os nomes originais criados, tanto para Identity quanto para Tenancy. Então nós temos aqui Tenancy dentro de Tenancy e Users, Roles, Permissions e Authorizations dentro de Identity. Então uma coisa que nós observamos aqui é que estão faltando, né, os módulos de catálogo e módulo de CRM. Então vamos criar as páginas dessas entidades, né, que nós criamos, e elas já vão aparecer aqui para a gente também. Então de volta ao terminal, então vamos criar Lino, Page, New, Catálogo, nosso módulo, e vamos criar a página para a nossa entidade de produto. Vamos selecionar Name e Price como os campos a serem exibidos em nosso grid. E nesse momento, o Lino vai criar para a gente não apenas as páginas, mas as APIs, as queries, os commands e todos os artefatos necessários para a criação correta dessa página, as permissões e tudo mais. Vamos também criar a página para o CRM, nossa entidade de Customer. Vamos selecionar aqui o Name e agora sim, prontinho. De volta ao Visual Studio, vamos fechar aqui e vamos rodar novamente a nossa aplicação. Vamos acessar o nosso front-end. Então notem agora que nós temos aqui os nossos módulos de catálogo, CRM, Identity e Tenancy. Deixa eu voltar aqui para português.
Nós temos o nosso serviço principal, catálogo, CRM, identidade e locação. Então vamos acessar aqui, primeiro de tudo, permissões. Deixa eu aumentar aqui a quantidade de linhas por página. E vamos definir o seguinte. Aqui no contexto, vamos definir que Catalog Products vai possuir um contexto de tenante e não de sistema. Automaticamente os filhos deste agrupamento já recebem, né, esta configuração de tenante. E vamos fazer o mesmo para CRM Customers. Então, CRM Customers que nasceu como sistema, vamos definir como tenante. As demais configurações já nasceram aqui corretamente. Estes dois módulos, né, estas duas páginas destes dois módulos, tanto Products quanto Customers, que nós definimos aqui, que vão ser exclusivamente de tenante. Isso significa que nós não vamos conseguir, por exemplo, através desta área de administração, onde não estamos dentro de um tenante, não vamos poder mais acessar a página de produtos e nem a página de clientes dentro do, no caso do CRM. Então, se eu der um F5 aqui, por exemplo, notem que, né, já sumiu estes dois módulos, porque as páginas que estão dentro deste módulo nós não temos mais acesso, mesmo sendo administradores. Nós definimos, né, no contexto que estas são páginas, né, do tenante. Então, é obrigatório estar dentro de um tenante para visualizar, né, e para ter acesso a estas páginas. Vamos novamente abrir aqui a quantidade de linhas para explicar, por exemplo, aqui permissões de roles, né, das funções. Então, no caso, já nasce definido como ambos. Então, nós temos, por exemplo, roles, tanto desta parte administrativa, quanto roles de um tenante. Então, os tenantes, né, dentro de um tenante, nós vamos poder criar as roles específicas deste tenante. E isso também serve para usuários, né? Ou seja, nós temos usuários desta parte administrativa, né, que não tem nenhum tenante envolvido, e temos também usuários dentro dos tenantes. Vai ficar mais fácil de entender quando nós acessarmos, né, um tenante específico. Então, nós vamos vir aqui em inquilinos, ou tenantes. Não temos, neste momento, nenhum inquilino, nenhum tenante criado. Então, vamos criar o nosso primeiro tenante. Vamos colocar, por exemplo, o nome de Acme. O slug dele vai ser Acme. Status ativo. O módulo de isolamento vai ser compartilhado. Vamos dar um salvar. Neste momento, o que vai acontecer, né, por baixo, né, por trás dos bastidores? Um evento de integração de tenante criado vai ser disparado. Então, via RabbitMQ, ele vai ser transferido, né, vai ser transportado aí para os seus devidos consumidores. Então, aqueles event handlers criados vão receber esta informação do tenante e vão popular as suas respectivas entidades de tenante dentro dos seus respectivos módulos de CRM e de catálogo. Vamos finalizar aqui a criação do nosso tenante na questão de identidade visual, né? Nome de exibição vai ser Acme. Não vamos usar modo escuro. A cor primária, vamos colocar, por exemplo, vou deixar este azul mesmo. Uma cor secundária, vamos colocar um verde. Cor de fundo, vou deixar aqui um pouquinho mais claro. Não estamos no modo escuro, né? E a cor de texto, vamos, por exemplo, deixar um azul mais escurecido. Salvar. E em domínios, qual que vai ser o domínio principal, né? O domínio primário desse nosso tenante. Então vamos colocar, por exemplo, como acme.dev.localhost. Primário, salvar. Tá? E vamos também criar um segundo inquilino. Vamos, por exemplo, dar um nome de Globex. Por exemplo, Globex, status ativo, módulo de isolamento compartilhado, nome de exibição Globex. Neste exemplo, vamos colocar modo escuro, uma cor primária, vai ser mais clarinha, cor de fundo, vamos colocar um azul mais escuro, e o texto vamos colocar um verde, quase praticamente branco. Salvar. E no domínio, nós vamos definir, por exemplo, globex.dev.localhost como primário. Voltar. E agora vamos testar e acessar os nossos tenantes. Vou criar uma nova aba aqui, uma outra nova aba aqui. Então, a primeira nós vamos acessar como Acme. Então, aqui nós estamos acessando o nosso tenante Acme com as cores já definidas. E agora nós vamos acessar o nosso tenante Globex. Então, aqui nós estamos dentro, né, da instância Globex. E aqui nós estamos dentro da instância do Acme. Vamos efetuar o login em cada um dos tenantes. Novamente, eu não sei a senha, nós vamos acessar o nosso Visual Studio. Então, vamos pegar aqui a senha. Esta é a senha padrão criada, né, para o nosso usuário. Então, nós estamos logados aqui no nosso tenante Acme. Então, nós temos acesso ao catálogo, ao CRM e ao Identity. Vamos logar também aqui no Globex. Entrar, vamos logar. E temos aqui os módulos de catálogo, CRM e Identity. Vamos voltar aqui para o Acme e vamos criar um produto 1 com um preço de 1,23. Um produto 2, preço de 2,34. No Customers, vamos criar cliente 1 e vamos criar um cliente 2. Se acessarmos aqui o Globex, vamos vir aqui em Products. Não temos, né? Neste momento nenhum criado. Então podemos criar aqui um produto, por exemplo, 4, de preço 5,45. 45. E um produto 5, por exemplo, de 8,34. Se acessarmos aqui o módulo CRM, né, em Customers, vamos, por exemplo, criar cliente 5. Então nós temos aqui, no caso, esses dois tenantes, que eles estão isolados, né, um do outro. E, igualmente, nós temos isso tanto para usuários, para roles, para as autorizações. Então, por exemplo, se eu vier aqui em roles do Acme, eu poderia, né, por exemplo, criar uma role 1, definir aqui uma role 1, e nas autorizações, eu definir, né, quais são as permissões que nós vamos dar de acesso aos nossos usuários, né, que utilizarem essa role 1, por exemplo. Se voltarmos para o Globex, mesma coisa, né? Esse aqui é um usuário diferente, né, deste usuário daqui, deste usuário do Acme, este é o usuário do Globex. Ele foi criado, né, como usuário padrão, mas no caso é possível ser trocado, né, criado novos usuários, enfim, conforme aí a necessidade. Vamos deixar aqui em português. Então notem aqui que são instâncias, né, diferentes. Um não acessa as informações do outro.
Se voltarmos aqui para a área administrativa, por exemplo, notem que, por exemplo, aqui nas funções, né, nas roles, nós também não enxergamos as roles criadas dentro de um tenant. Para finalizar, vamos acessar nosso banco de dados. Então, temos aqui o nosso banco do serviço main. Se nós tivéssemos criados múltiplos serviços, nós teríamos aqui múltiplos bancos de dados, aqui ou no Postgres, enfim, conforme a configuração efetuada, né, nas suas devidas criações. Então nós temos aqui os esquemas de catálogo, os esquemas de CRM, o nosso Outbox Messages, que trabalha, né, com o Transactional Outbox Partner, nosso esquema de Runfire, nosso esquema de Identity e o nosso esquema de Tenancy. Vamos abrir aqui para criar as novas queries. Então, por exemplo, select *catalog, tenants, catalog.users, catalog.products. Select *from CRM from tenants, from CRM.users e CRM.customers. Então, se nós acessarmos aqui, por exemplo, os tenantes do catálogo, nós temos aqui o ID, tenant, e o slug, conforme nós criamos, né, a nossa entidade. Podem visualizar que ele é um pouquinho diferente do que nós criamos aqui no CRM. No CRM nós colocamos como name, né? Podem até ver que aqui é o slug, né? Inclusive ele está tudo em letras minúsculas. E aqui é o nome mesmo, o nome do tenant. Se nós acessarmos a tabela original, que foi criada dentro do módulo Tenancy, que nós temos tenant brandings, domains, no caso aqui é tenancies. Então nós podemos visualizar aqui que nós temos na tabela, né, de tenants, a original mesmo, essa aqui são shadow entities, né? Nós temos tanto name, slug, status, isolation mode e connection string name, que também poderiam ser repassadas tranquilamente para outros módulos. Para usuários, o mesmo funcionamento, né? Deixa eu criar aqui, deixa eu dar um select aqui, por exemplo, na tabela original, identity, users, identity.users, catalog users e crm.users. Então notem que nós temos, né, na original mesmo, no módulo de identity, uma série de informações, né, na nossa entidade users original. Então essa é a nossa estrutura, né, original, de qual tenant é o usuário, verificação de e-mail, hashes, datas de criação, último login, enfim, todas as informações. E o que nós repassamos para os módulos de catálogo e CRM, né? Aqui no caso, o módulo de catálogo, nós passamos tanto o tenant quanto o full name, e para o de CRM, nós passamos o tenant e o e-mail conforme a estrutura da entidade criada. E a tabela de products dentro de catálogo, então nós temos aqui a criação, né, dos produtos, compartilhando, no caso, a mesma tabela, com a diferenciação do tenant, e no customers, exatamente a mesma coisa. Então, de volta lá para a nossa aplicação. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês que um token válido de um tenant, ele não é válido para acessar as informações de outro tenant. Então, nós vamos acessar aqui o Postman. Então, aqui dentro do Postman, por exemplo, vamos efetuar um login dentro do Acme, módulo identity, users, login. Vamos send nele. Então, já efetuou a validação aqui, né? Nós precisamos passar o username e o password. Vou efetuar aqui. Vamos pegar a senha lá no Visual Studio. Esse é o nosso Access Token. Vamos pegar as informações do usuário. Vou dar um get, apenas para confirmar. Passar aqui a autorização. Better. Pegar os dados do token. Então, esse é o nosso usuário que está logado, né? Vamos, por exemplo, pegar as informações do Catalog, Products. Então, notem que nós temos tanto o produto 1 quanto o produto 2 no Acme, né? O tenant Acme. Agora, se nós viermos aqui e trocarmos para o tenant Globex, por exemplo, nós não temos acesso. Isso porque, apesar do usuário ter acesso a uma determinada permissão, essa permissão ela só existe e funciona dentro do tenant específico. Quando nós fazemos o login, vamos pegar novamente esta chave aqui, e vamos acessar o site jwt.io, por exemplo, nós podemos observar que este token só nos dá permissão dentro deste tenant específico. Então, o nosso token de acesso, ele não dá permissão de efetuar atualizações, edições ou visualizações dentro de outro tenant. E multitenant parece simples, até você precisar fazer direito. E a maioria dos problemas não aparece no começo. Eles aparecem quando entra cliente real, volume real e responsabilidade real. Então, se você curte esse tipo de arquitetura, engenharia de software mais séria, domain-driven design, modularidade, segurança e sistemas prontos para escalar, se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão ficar ainda mais pesados. E comenta aqui embaixo também, teve alguma coisa que você sentiu falta nesse vídeo? Alguma funcionalidade que você gostaria de ver no Lino? Ou algum tema que você quer que eu aprofunde nos próximos vídeos? Porque eu quero começar a trazer cenários cada vez mais próximos de uma aplicação real. Eu sou Eduardo Tolino, você está no canal Tolitech. Valeu por assistir até aqui e te vejo nos próximos vídeos. Até lá!